Bom, pessoal, então como recompensa, eu resolvi gravar essa aula que eu vou trabalhar algumas questões do Enem, certo? Naquele estilo que eu falei naquele primeiro vídeo onde você fez a sua inscrição. Então, agora eu vou aqui para o meu computador e vou trabalhar essas questões com vocês, ok? Vamos lá! Bom, então vamos lá resolver essas questões do Enem que eu preparei para vocês. A prova está se aproximando agora em outubro. E aí é sempre bom a gente ter um bom reforço para que a gente possa tirar a nota máxima e conseguir conquistar o sonho de ingressar na universidade. Então vamos lá. Essa primeira questão, ela traz dois textos. No caso, um é um mapa e o outro um texto. O mapa, ele está mostrando para a gente aqui. Tem um círculo e está falando: há mais gente vivendo dentro desse círculo que fora dele. E o texto diz, o texto 2, a Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de créditos ou telefones celulares ou cobrar contas em atraso. Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no ou na letra A, aceitação das diferenças culturais, letra B, adequação da posição geográfica, letra C, incremento do ensino superior, letra D, qualidade da rede logística ou letra E, custo de mão de obra local. Bom, vamos analisar o primeiro texto, né, o mapa, onde ele está mostrando um círculo bem ali na Ásia, né, no sudeste da Ásia, em que você vai encontrar tanto a Índia, deixa eu apontar aqui para vocês, quanto a China. Esses dois países sozinhos têm a maior parte da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas morando nessas duas áreas, né? A gente pode considerar que a China é a fábrica do mundo, né? Eles têm muitas empresas que se instalaram ali na região do que eles chamam de zonas econômicas especiais, né? Mais especificamente na parte do litoral chinês, para produzir, né? Produzir bens e exportar para outros lugares do mundo. E a Índia, né? A Índia, ela tem algumas vantagens, né? Hoje ela tem um grande número também de indústrias de tecnologia atuando no espaço indiano e também tem uma mão de obra barata, fora a vantagem que tem o idioma inglês. Então, de acordo com o texto 2, onde ele fala que, por exemplo, no setor de teleatendimento, né, para países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e nações europeias. Para eles ligarem para esses países, oferecendo os serviços, né, como cartões de crédito ou cobrar contas, né, como está dizendo aqui na questão, o idioma inglês seria fundamental. Como eu falei, nos dois países eu tenho a questão da mão de obra bem mais barata. Logo, eu vou identificar como a resposta correta a letra E, custo de mão de obra local. Ok? Porque não poderia ser a letra A, aceitação das diferenças culturais, né? A explicação do processo de territorialização não tem muito cabimento, né? A letra B, adequação da posição geográfica, não, porque nesse caso, no primeiro, pelo menos no texto 2, a questão do teleatendimento, hoje com o avanço das tecnologias de informação, de qualquer lugar do mundo, você tendo telefone ou internet, você pode ligar para qualquer lugar. Então a posição geográfica não é o que vai determinar a escolha da Índia, né, ou da China, no caso da Índia, melhor, para que ela possa então fazer essas ligações, cobranças, né? Um exemplo disso, gente, para quem, não sei se vocês já viram, aquele filme Quem Quer Ser o Milionário. Aquele filme é um filme indiano em que o personagem principal trabalhava numa empresa de telemarketing. Letra C, incremento do ensino superior. Talvez na Índia a gente enxergue bem isso, porque tem uma mão de obra qualificada que eles foram para outros países,
tanto da Europa quanto dos Estados Unidos ou Canadá, para poder se qualificar e retornando aos seus países para trabalhar nas empresas de tecnologia. Lá também tem um grande Vale do Silício, né, em Bangalore, onde se instalam essas empresas de tecnologia. E qualidade na rede logística. Bom, quanto à China, eles possuem bons portos, mas também não é essa a questão. A questão da territorialização que ele está dizendo é de qualquer lugar do mundo eu consigo, né, resolver problemas de teleatendimento. Basta com que eu tenha uma mão de obra especializada para resolver isso. No caso da Índia, pelo idioma inglês, isso se torna mais fácil. Então, gabarito letra E. Vamos para a próxima questão. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é a letra A. Criação de condomínios fechados de moradia. Letra B. Decadência das áreas centrais de comércio popular. Letra C. Aceleração do processo conhecido como cercamento. Letra D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. E letra E. Contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. Bom, gente, o que ele está falando aí é a questão da segregação socioespacial. É o que a questão está pedindo também, uma consequência geográfica do processo socioespacial. E como ele está dizendo ali no enunciado, que eu tenho bairros elegantes e tenho os bairros de periferia, nos subúrbios ou lugares mais afastados, ok? As pessoas que não têm condição de se instalarem ou morarem, comprarem, alugarem nos bairros mais elegantes, elas acabam sendo empurradas para lugares com menor custo de moradia, tanto para comprar ou alugar essas moradias, quanto para viver nos lugares, né? A gente sabe que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro ou alguns lugares do Brasil, vamos ter bairros que são mais caros. Por exemplo, tem supermercados mais sofisticados, tem serviços mais sofisticados que impossibilitam o acesso às pessoas com uma renda menor. E aí a gente vai encontrar essas desigualdades no centro, né, ou melhor, na cidade, também configuradas no espaço. Como eu falei, vamos encontrar moradias mais elegantes, em bairros mais elegantes, e moradias de menor, como eu posso dizer, mais baratas, com arquitetura um pouco menos extravagante, né? Ou prédios um pouco menores, sem muitos recursos, e bairros também com um pouco menos de recursos, mostrando assim no espaço geográfico. Então, vai acontecer essa segregação socioespacial. Se a gente observar, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ver às vezes o que vai acontecer aqui, que no mesmo bairro, como por exemplo São Conrado, você vai encontrar prédios muito bonitos, casas muito bonitas, mas bem próximo nós temos a Rocinha, uma grande favela, e está muito próximo. Mas se a gente observar as grandes casas, prédios, etc., nós vamos encontrar mais na parte de baixo, próximo da praia, e alguns casarões também no alto. E a parte onde está a favela, onde está a comunidade, ela vai estar ocupando uma área bem maior, mas uma área que o próprio mercado imobiliário não tem interesse. E é interessante para aquela população estar próximo do lugar onde possivelmente trabalham, né? Bom, então vamos analisar aqui essas consequências, né? Então, como a questão está falando, consequência geográfica. A letra A vai dizer então da criação de condomínios fechados de moradia. Bom, eu não posso considerar essa porque o texto fala de quem não pode morar nos bons bairros ou nos bairros mais elegantes.
A letra B, decadência das áreas centrais de comércio popular. O texto não fala de decadências do comércio do centro, né? Do comércio popular do centro. Até porque alguns bairros, né, mesmo sendo bairros mais afastados dos centros elegantes ou lá o que seja, têm as suas dinâmicas de comércio próprio, né? Existem bairros que são conhecidos pelo comércio, pode ser comércio popular ou por algum tipo de comércio específico, né? Popular ou não. Letra C, aceleração do processo conhecido como cercamento. Também não tem nenhuma relação aí com a questão, até porque não existe essa questão de cercamento assim, explícito, né? A não ser aqueles condomínios fechados, ruas, mas ainda não é esse tom, esse ponto que a questão está tratando, né? Até porque existe sim, se eu for pensar na questão de cercamento, os condomínios fechados, as ruas, né, fechadas, que impedem também o acesso, claro, protegem de certa forma as pessoas que moram no interior desses espaços, mas também impedem as outras pessoas de circular por outras áreas da cidade. Não seria esse caso. A letra D, ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Sim, por quê? Dependendo do lugar, você vai levar horas para chegar no seu local de trabalho. E a gente até costuma chamar isso como migração pendular, que é o movimento que a pessoa faz de casa para o trabalho. Ou seja, a pessoa que mora nos subúrbios, nos bairros mais afastados, para ir para os seus locais de trabalho, né? Muitas das vezes ou no centro da cidade ou nas áreas com maior oportunidades ou melhores oportunidades, a pessoa precisa se deslocar de um bairro bem afastado e ainda enfrenta o problema da questão do transporte não ter qualidade, né? Então ela leva muito tempo para chegar, vem em ônibus ou outro transporte urbano apertado, enfrenta trânsito, muitos problemas e então o tempo de deslocamento aumenta. Bom, e por que não poderia ser a letra E também? Contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. Não seria esse caso, pelo menos não no que a questão está pedindo, porque, por exemplo, como eu falei em São Conrado, apesar de já ter acontecido a polêmica de construírem um muro em São Conrado, isso não é uma tônica universal, né, de quererem conter, né, essa ocupação de espaço sem infraestrutura. Como, por exemplo, também na cidade de São Vicente, em São Paulo, a prefeitura estava fazendo o crescimento zero das comunidades. E esse crescimento zero consistia em estar analisando até imagens de satélite das comunidades para ver se não estava acontecendo aqueles famosos puxadinhos, né, que as pessoas constroem casas em lugares dentro da comunidade, mas eles vão aumentando, ampliando o espaço da casa. Então, para que não haja mais esse crescimento, eles estavam analisando as imagens de satélite para ver se nas comunidades estava acontecendo esse crescimento e quando acontecia, eles iam lá e derrubavam aquele puxadinho. Ok? Então, resposta letra D. Vamos para a próxima questão que fala: ao deflagrar-se a crise mundial de 29, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais alto da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi atração de empresas estrangeiras na letra A, letra B, reformulação do sistema fundiário, letra C, incremento da mão de obra imigrante, letra D, desenvolvimento de política industrial ou letra E, financiamento de pequenos agricultores.
Bom, ele está falando então da crise de 29, né? A crise mundial de 29, que na verdade começou nos Estados Unidos. E foi exatamente nesse período que houve o incremento, né, da industrialização brasileira. Claro, uma industrialização partindo do Estado. Mas como ele está falando na questão dos produtores de café, vale a pena lembrar que com essa crise do café, boa parte dos produtores que durante todo esse período de plantação do café, que a grande maioria também morava em São Paulo, possibilitou acumular, né, o dinheiro para impulsionar a industrialização. Já existia uma infraestrutura do café, então linhas férreas que seguiam para os portos para poder escoar essa produção do café, da mesma forma que foi utilizado então para esse impulso da industrialização. Existia mão de obra imigrante e também na cidade de São Paulo, pelo menos, bancos, aqui no Rio de Janeiro também, mas lá em específico porque a grande maioria da oligarquia do café se encontrava lá. Então bancos, comércio, etc., já existia, já tinha uma estrutura naquele espaço. Então, o próprio governo, por conta da questão da crise mundial, se viu obrigado a substituir a importação. Então, promovendo essa política de substituição de importação, né, para investir em energia e transporte com dinheiro gerado a partir da indústria nacional. E aí eles produziram, então, bens de consumo não duráveis, a grande maioria das indústrias que surgiram nesse momento, né? Bens de consumo não duráveis, como indústria alimentícia e têxtil. Foi uma indústria, assim, no início bem incipiente, bem tímida, mas exatamente para substituir a dependência de produtos importados que vinham do exterior. Exatamente porque o exterior, né, estava em crise, estava no entreguerras, recuperação, etc., não possibilitava tanto o Brasil, que não podia enviar o café para os países industrializados, porque eles também não tinham dinheiro para comprar, e, ao mesmo tempo, a população aqui necessitava de produtos. Logo, eles se viram na obrigação de impulsionar a industrialização. Nesse caso, nós vamos ter a resposta, letra D, desenvolvimento de política industrial. Ok? A atração de empresas estrangeiras não foi nesse momento, foi a partir do governo de Juscelino Kubitschek, onde várias empresas estrangeiras chegaram aqui no país. Reformulação do sistema fundiário, não havia essa pretensão de distribuição de terras naquele momento. Incremento da mão de obra imigrante, nesse momento o governo já estava começando a fechar as portas para o imigrante. Então, os imigrantes que aqui estavam foram, né, a mão de obra que ocupou uma boa parte das vagas nas indústrias que estavam surgindo. Mas não é esse o caso. E financiamento de pequenos agricultores, muito menos. Então, ficamos com a resposta letra D. A próxima questão vai tratar sobre a água. Então, vamos ler. E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Nesse caso, ninguém mais tomará banho todo dia. Olha que desgraça. Chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, metade do que a ONU recomenda, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados não haveria carne, pois, se não há água para você, imagina para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Mas não é só ela que faltará. A região centro-oeste do Brasil, maior produtor de grãos da América Latina em 2012, não conseguirá manter a produção. Afinal, no país, a agricultura e a agropecuária são hoje as maiores consumidores de água, com mais de 70% do uso. Faltariam arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo do seu enunciado.
No início do texto, o verbo dever contribui para expressar, letra A, uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos, a habilidade das comunidades em lidar com os problemas ambientais contemporâneos, a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira. Essa questão ela é bem interdisciplinar, porque ela vai combinar a questão do português e geografia. Então vamos prestar atenção aqui. Ele está falando no que vai ser a pergunta, né, da língua portuguesa, os recursos, né, para mostrar a atitude do falante em relação ao enunciado. E ele quer saber o que o verbo dever contribui, né? Como é que ele serve nessa questão da língua portuguesa para dar essa atitude ao falante, né, em relação ao conteúdo do seu enunciado. Primeiro, vou abordar a questão da água, né? A gente sabe que no Brasil, principalmente no Brasil, o Nordeste primeiro e agora no Sudeste, né? No Sudeste está acontecendo a questão da falta d'água, né? Principalmente em São Paulo, a Cantareira, então, chegou a níveis de 8% de água só, o que a gente estava chamando de volume morto, né? E quais seriam as causas dessa falta de água? Uma seca típica, né? Pouca chuva na região, uma má gestão dos recursos hídricos, né? E essa má gestão, ela vai estar relacionada principalmente à ocupação desordenada nos mananciais de água, ou seja, nos locais que abastecem os rios principais ou que abastecem o próprio reservatório, a poluição desses rios e a retirada, principalmente a retirada da cobertura vegetal. Por quê? A cobertura vegetal, ela é quem ajuda a manter um ciclo de chuvas por conta da evapotranspiração das plantas. Quando você ceifa essa vegetação, principalmente próximo aos mananciais, você acaba desequilibrando os reservatórios de água até os reservatórios subterrâneos, porque esses reservatórios subterrâneos fazem conexão diretamente com os rios que abastecem esses reservatórios, né? Possíveis soluções seria a recuperação da cobertura vegetal, né, nos mananciais. Retirar as pessoas é um pouco complicado, né, da onde elas ocuparam, mas recuperando a cobertura vegetal desses mananciais já vai ajudar muito, ok? E existe também, não é só o Brasil, não é só o Sudeste, né, não é só o Nordeste que enfrenta essa questão da água. No planeta, né, nós temos vários países, 48 países segundo a ONU, que poderiam ser afetados com a possível falta d'água. E possivelmente as causas seriam praticamente as mesmas que a gente enxerga aqui no Brasil. Alguns países como Estados Unidos, Japão, eles já estão tentando reestruturar a questão do abastecimento nas cidades, ok? Então, dentro das alternativas, a única que vai responder corretamente seria a letra D, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. Como a própria questão, o enunciado da questão está falando, né? A água deve acabar logo em 2050. Possivelmente não é a água que vai acabar, mas a água potável, né? Como ele também fala, a água com qualidade, exatamente por esses motivos que eu já mencionei. Poluição, falta de planejamento, falta de gestão ou uma gestão errada e também a retirada da cobertura vegetal nas proximidades dos mananciais. Ok, vamos para a próxima. A última questão. Então você tem uma charge mostrando que não há vagas, um homem engraxando ou lustrando, né, o sapato de um robô e vários robôs morando na cidade. Considerando-se a dinâmica entre a tecnologia e a organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação à ideia de progresso, concentração do capital, noção de sustentabilidade, organização dos sindicatos ou obsolescência dos equipamentos. Bom, com o incremento da tecnologia nos dias de hoje,
Muitas das vezes essa tecnologia vai causar o que a gente chama de desemprego estrutural. É quando você tem mudanças na estrutura do trabalho e essa mudança acaba tirando mão de obra humana. Vamos pensar assim, quando as agências bancárias implementaram os caixas eletrônicos. Então, os caixas eletrônicos substituem o trabalho de um ser humano. Logo, imagina quantas pessoas não foram mandadas embora dos bancos com a chegada dos caixas eletrônicos. Então, houve um desemprego estrutural. Quando uma fábrica coloca equipamentos tecnológicos muito modernos, em que não dependam tanto assim da mão de obra humana, eu tenho, então, um desemprego estrutural. E isso vai me dar a ideia de progresso, ok? Concentração do capital não seria esse caso, pelo menos no que a charge está mostrando. Noção de sustentabilidade são máquinas. Máquinas consomem energia, né? Organização dos sindicatos. Quem vai cuidar do sindicato das máquinas? E obsolescência dos equipamentos. Não necessariamente seria obsolescência dos equipamentos, até porque o homem está engraxando o sapato, mas não quer dizer nada com questão de obsolescência o sapato da máquina, né? Mas não quer dizer nada com obsolescência dos equipamentos. E sim o incremento desses equipamentos substituindo a mão de obra humana, ok? Então, é isso. E aí, ficou alguma dúvida? Bom, se ficou alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, rafael@geografiaparaconcursos.com.br. Não deixe de compartilhar a nossa página no Facebook e aguardo vocês no nosso aulão. Um abraço!